Eu estou no centro da cidade. Eu venho pelo centro, pela Secretaria da Fazenda, contorno o mar. Já vem direto na beira da praia. Venho pela beira da praia até a Tamandaré, e na Tamandaré eu tenho só saída, mão única. Ou seja, não vai ter mais fluxo na Praia de Iracema. Os Correios, que juntamente com outros estacionamentos é gigantesco o local, seria um grande estacionamento, ou subterrâneo ou elevado, tá certo? Para evitar de mexer em numa escola que tem no local. E a saída seria pela Rua do Pirata. Então, a Tabajara seria todo calçadão, você teria urbanização total do Poço da Draga, seria uma zona nobre o Poço da Draga, que já é uma zona nobre, só que está escondida, tá certo? Esse espigão que foi construído agora seria perfeito para ser urbanizado. A ponte metálica tem 106 anos, ou seja, é histórica de Fortaleza. Ela foi o início da cidade, tem que ser preservada como ela está mesmo. Lógico, reconstruída, consertando as armaduras, a estrutura, que está bem danificado por corrosão, mas deixar como ela está, porque é patrimônio cultural, histórico, não tem por que destruir. E você teria saída pela Tamandaré. Eu acho que resolveria vários problemas da Praia de Iracema. E é uma obra barata, não é tão cara. Já está... Metade disso está feito. Deixa eu te dar um exemplo de uma coisa bem simples. Ó. Eu moro ali próximo a Joaquim Nabuco. Na Desembargador Leite Albuquerque, que é uma rua acima da Santos Dumont, o caos em transporte era absurdo. Porque você vê a abertura, é uma simples mudança de trânsito, de direção a Joaquim Nabuco, ela subia, ela está descendo hoje. Eles abriram a Santos Dumont, a Dom Luiz, todas as ruas, Joaquim Nabuco descendo, resolveu tudo ali. Uma obra de graça, barata, quase custo nenhum, e que resolveu a mobilidade daquela região. Você imaginar você passar na Leite Albuquerque, você estando na Joaquim Nabuco, você tinha que dar uma volta gigantesca para pegar a Santos Dumont e pegar a Tiburcio Cavalcante. Ou seja, às vezes um detalhe simples, uma besteirinha, resolve um problema gigantesco da cidade, não é isso? Também é de você ouvir a população. Você vê que é uma medida simples, que está na cabeça do povo que convive na região. Você oferece e tem esse valor, que você faz uma modificação da mobilidade urbana com baixo custo. E você permite que as pessoas venham do centro da cidade já entrando na beira-mar na Praia de Iracema. Já entra aqui no começo. Então acho que isso é muito. Então acho que isso é muito interessante. O calçadão é que eu acho que a gente poderia fazer uma calçada larga e abrir a via para uma via de bicicleta, para você permitir para que a calçada não fosse usada como espaço também da bicicleta, o calçadão e a população junto. Não, calçadas para o pedestre, para ele transitar livremente, sem bicicleta, e um espaço reservado só para as bicicletas, que elas circulariam nesse trajeto com facilidade. Acho que isso ajudaria bastante aqui na região e permitiria que a gente pudesse ter uma ciclovia boa nesse espaço, também tudo isso com custo barato. Você amplia a calçada, deixa o espaço das bicicletas, a calçada vai permitir um fluxo das pessoas espetacular, as pessoas vão adorar esse movimento, acho que vai facilitar muito. E acho que o planejador, o prefeito, ele tem que estar olhando permanentemente para as ideias da população. Quer dizer, esse diálogo permanente com a população. E no Poço da Draga, eu acho que a gente tem que ter essa atenção especial. Garantir 100% de esgotamento sanitário, garantir 100% do tratamento dos resíduos que são muitas vezes ainda jogados no canal que é o Riacho Pajeú. Nós temos que abrir o riacho, nós temos que dar vida àquele riacho. Aquilo é a nossa história. Ali você tinha um estuário, que esses pequenos córregos que chegavam no Pajeú, eles formavam esse estuário. Por exemplo, esse pedacinho de mangue que resta ali, ele era grande, tá certo? Ele foi sendo engolido completamente e o próprio Pajeú foi canalizado naquele pedaço. Então acho que a gente tem condições de abrir. Você imagina você sair daqui, essa imagem aqui, eu estou com ela aqui na cabeça, a imagem da gente descendo aqui, ou no caso vindo do centro, vindo para cá, a imagem subindo o Pajeú, tá certo? Até a Rua dos Pocinhos, abrindo aquilo ali, num procedimento onde nós vamos reunir população, vamos reunir o setor privado, os proprietários, discutir com eles vão ganhar, eles não vão perder, a cidade vai ganhar, eles também vão ganhar, tá certo? Não é em prejuízo de nenhum proprietário, de nenhum donatário da cidade, nada disso. Nós vamos fazer em conjunto, mas ao mesmo tempo priorizando uma população que ficou aqui, resistiu, lutou e está presente no centro da cidade de Fortaleza. Então eu dou muito valor à luta do povo da comunidade Poço da Draga, que eu acho que a sua resistência é uma demonstração de que quando o povo quer, o povo muda, e quando o povo quer, o povo também tem prefeito popular.
E é esse apelo que eu faço para o povo da cidade de Fortaleza, eleger um prefeito que conhece a história, convive com a história. Eu me lembro muito bem das primeiras reuniões no Posto da Draga, quando a gente ainda não tinha associação de moradores. Hoje nós temos o Posto da Draga resistindo, lutando, porque se organizou. Eu acho que isso é fruto da sua luta também, que eu queria valorizar nessa nossa entrevista, que trata da Praia de Iracema, e o Posto da Draga é uma comunidade da Praia de Iracema. Inácio, continuando ainda no Posto da Draga, que depois eu vou passar a palavra para que os outros façam outras perguntas, nós conseguimos ano passado uma grande vitória. Nós conseguimos trazer a Casa Cor para a Praia de Iracema. Um trabalho do Grupo Praia de Iracema, divulgando, com grande ajuda da Neumann Figueiredo e da própria prefeita. Nós pegamos o antigo galpão da Boate Alfândega, que estava abandonado, que era um local perigoso, e a Casa Cor se instalou. Ficou linda, funcionou 3 meses, foi sensacional. Hoje ela está abandonada. Na época nós lançamos o projeto Nova Cor de Iracema. Qual era a ideia? Era transformar aquele galpão, que já estava todo decorado, num shopping de entretenimento. Como eu não sei se você conhece, lá em Salvador tem o Aeroclube, que é uma área com vários bares, academia de ginástica, escritório de arquitetura, tudo que ligue a arte e a alegria, ou seja, entretenimento de maneira geral. Não foi aceito e hoje está abandonado, foi toda destruída. Conversando com o Aloysio, pelo Posto da Draga, o Posto da Draga teria grande interesse que aquele local virasse um local comercial, para que as pessoas do Posto da Draga tivessem local para trabalhar. Porque eles estão num local nobre da cidade, e eles têm que sair ali para ir outro local que não tem o que fazer. Você imagina aquele terreno de 6.500 metros quadrados, que já está reformado, está abandonado, mas já está reformado, sendo utilizado pela prefeitura para criação de negócios de cultura, de arte, bares, ou seja, ser o início da reconstrução da Praia de Iracema. A propriedade pertence a uma família, família Carneiro, né? Mas eu acredito que a prefeitura conseguiria uma negociação com eles, porque está abandonado, não está sendo usado. Você conheceu a Casa Cor? Você chegou aí? Não fui. A Casa Cor ficou linda, parecia... Eu vi e mexeu muito na Praia de Iracema. Então, eu não sei o que você pensa sobre isso, queria que você falasse um pouquinho sobre esse galpão. Acho que ali é uma oportunidade. Você imagina a gente ter essa possibilidade de gerar emprego ali, diretamente. De preparar, eu acho que a prefeitura pode fazer um curso, inclusive, de qualificação do pessoal para trabalhar no empreendimento dessa natureza. Aquilo ali é um desenho de um casario antigo da cidade que está, digamos assim, preservado, né? Aquilo é uma riqueza. Eu olho para ali e vejo assim, aqui tem uma riqueza enorme, entendeu? Quantas coisas você pode fazer boas ali? Você pode ter bons restaurantes, um ou dois cabe ali. Você pode ter academia. Você pode ter 2 ou 3 lojas de grife popular. Grife aqui nossa, feita aqui no nosso estado, tá? Que podem se deslocar para aquela região. Se der esse tom, isso é o que se chama de revitalização de qualidade. Isso espanta qualquer prostituto e prostituta, entendeu? Esse crime aí bárbaro com as crianças vai embora, porque você qualifica o emprego, melhora a renda. Aumentando a renda, você afasta esse predador de crianças, tá certo? Então acho que eu considero assim uma proposta boa, e a prefeitura é quem mais tem condições de negociar com o proprietário. E pode envolver o próprio governo do estado numa operação como essa, porque se você já vai ter aqui um grande equipamento, que é um aquário, que envolve o governo do estado, ele tem que ter interesse em qualificar ali o Posto da Draga, garantir que as pessoas tenham emprego de qualidade, tenham renda, melhore a sua vida, e melhorando a sua vida pode melhorar a sua habitação mais ainda. Fazer esse movimento que o Aloysio levantou, de você ter ali pousadas populares, tá certo? Pousadas que não impeçam as famílias de permanecer. Não é pousada para o cara ser expulso e ficar só uma pousada com uma marca bonitinha, bem organizadinha de fora, não. É de gente de lá. Eu vi ali no Paraná, no sul do país, você tem muitas pousadas de famílias que moram ali na casa. Eles que fazem o bolo, eles que fazem a tapioca, eles que fazem a comida, eles que servem e eles que ganham trazendo as famílias para dentro da sua casa. Então acho que pode ser feito também no Posto da Draga, é uma outra fonte de renda e de qualificação. Mas aquele equipamento ali, primeiro está muito bonito, né? Mostra que você pode transformar aquilo. E poderia ser uma fonte de geração de emprego muito positiva.
E aproveito também para registrar aqui a presença do Campelo Costa, é nosso candidato à Câmara de Vereadores, também um homem ligado à arte, à cultura e um jovem candidato à Câmara de Vereadores da nossa cidade. Aproveito para convidar o Campelo para vir para a mesa, se quiser, compor ali sentar. Roselita, eu sou professora e gostaria de perguntar, porque você já falou muito sobre a cidade de Fortaleza, sobre o centro da cidade, falou sobre a praia de Iracema, e nada acontece na vida do homem se ele não for educado, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a educação, porque é muito difícil você educar o homem, né, no seu contexto geral, no seu contexto do homem adulto, no homem jovem, na criança, e em particular eu vou tocar num assunto que você não falou, que foi a educação da criança especial, certo? Eu gostaria de saber qual é a sua política de atendimento para as crianças especiais, envolvendo questão geral, as tecnologias educacionais, também o atendimento, a questão dela, da mobilidade dela na cidade de Fortaleza, nas escolas, no contexto geral de um portador de necessidades especiais, certo? Eu tenho plena concordância. Acho que o principal, nós temos uma cidade que, como eu disse antes, não oferece a educação infantil, que repito, por acordo internacional do Brasil, nós temos uma programação de universalização e Fortaleza ainda não conseguiu cumprir a sua meta. Ela só atende 10% das crianças carentes, quer dizer, os que podem colocam seus filhos já cedo na escola. 1 ano e meio, 2, você já está na escola. Isso é uma conquista extraordinária também, muito importante da população. Mas as pessoas mais pobres da cidade, elas não têm direito hoje a essa importante conquista social, que você já está com 1 ano e meio, 2 na escola. Mas o Brasil é signatário de acordos internacionais que dá uma data para o Brasil. Então nós estamos com essa obrigação e com uma vantagem. O governo federal, ele constrói a creche escola e ele garante uma parte, quase 80% do custeio da escola. Então Fortaleza ficaria com 20% do custeio. Então acho que a parceria governo federal e o município de Fortaleza podem permitir, digamos assim, um avanço, um salto fenomenal na área da educação, porque o básico é aqui. Segundo, você tem que ter um plano de incentivo para os professores. Eu quero que um professor com doutorado dê aula de alfabetização. Mas a lógica é inversa. A lógica é que você só gratifica bem quem dá aula na última série do ensino fundamental e não quem dá na inicial. Então o professor, ele adoraria formar a criança ali, com 1 ano e meio, 2, 3, 4, 5 na alfabetização. Mas ele não tem o incentivo adequado, porque o incentivo está investido. Então acho que nós teríamos que preparar um plano que permitisse uma atenção especial para o professor e chamar o melhor professor que tem que estar na alfabetização. Então, esse que está mais preparado, eu quero ele aqui. Isso é uma inversão. Isso significa cultura também nossa, de como nós preparamos o nosso professor ao longo do tempo. A gente preparou ele para chegar no topo da carreira no ensino médio, dando aula para universitários, e não o inverso. Então, no topo da carreira, eu quero ele dando aula para ensinar a ler e escrever na idade certa às crianças. Então essa aqui é uma questão fundamental. Na área da educação especial, essa é uma área lastimável, muito difícil. Por quais são as dificuldades? Mais uma vez, nós não formamos o nosso mestre para também ele receber o aluno especial. E aluno especial, quer dizer, não, as experiências têm demonstrado, é uma luta que até hoje nós não resolvemos. Chegamos ao final da batalha em torno da questão da educação para alunos especiais. Então a tendência tem sido você deixar os alunos especiais isolados em escolas especiais, tá certo? E há uma batalha para que a gente possa envolver as escolas, acolhendo os alunos dentro da escola regular. Acho que a gente poderia usar uma frase de uma jovem especial, que ela fez um livro, o primeiro texto dela, não sei se você conhece bem a Mariana,
mas o primeiro livrinho que ela escreveu, com 7 anos de idade, ela colocou na abertura: sou Mariana, uma menina normal, que tem síndrome de Down. Eu sou normal. Agora eu tenho síndrome de Down. Tá? Então, quer dizer, essa deficiência não aniquila a pessoa, ao contrário. Ela é uma pessoa normal que tem essa deficiência. Agora, formar o professor nas escolas de formação de professores, nas escolas de pedagogia, para compreender que este aluno vai estar na sala dele. E que ele é um aluno que tem que ser compreendido naquele contexto. Ainda tem muito preconceito. E o preconceito, às vezes, leva a família. Eu, há poucos dias, conversando com a Liane, é uma mãe, né, que nós encontramos na nossa caminhada, e ela nós estávamos na padaria, paramos na padaria do esposo dela e ficamos conversando com a nora, a sogra dela. E a sogra nos atendeu muito bem, distribuímos nossos papéis, nossos panfletos e tudo. Aí a pouco chega a Liana correndo e disse: é porque eu queria encontrar vocês, entendeu? Que eu quero falar da situação dos autistas, tá certo? Que são quase invisíveis na cidade, tá certo? Que ninguém nem percebe às vezes que você tem um conjunto grande de autistas, de famílias que têm um autista na sua família. Então nós temos lidado com os especiais de Down, nós temos lidado com os autistas, ainda estão em escolas separadas completamente. Agora, isso requer formação do professor. E é como se a gente tivesse que, digamos assim, trocar o pneu do carro ele andando. Porque nós não podemos deixar que a coisa continue como está, porque isso atinge principalmente as famílias mais pobres, porque as famílias que têm mais posse até podem colocar nessa escola que já secciona as pessoas, já separa as pessoas, mas até podem pagar para estar nessa escola. Mas no setor público nós não temos. Praticamente é inexistente. A única escola pública que tem um certo fôlego é a escola de surdos e mudos, tá? E que hoje já poderiam estar completamente integrada na escola normal. Completamente. Cegos, surdos, mudos já poderiam estar 100% integrados na escola normal. Eles são absolutamente normais. Agora, eles têm a dificuldade daquela deficiência, que podia estar integrada facilmente, porque você já tem linguagem para eles, tá certo? Já tem sistemas, você tem Libra, você tem o Braille, você tem vários mecanismos, você tem tecnologia. Hoje você fala, o surdo pode emitir a mensagem de Libras, tá certo? O equipamento já lê a mensagem e já transporta a mensagem imediatamente de voz. Tá? Entendeu? Já transporta a voz. Quer dizer, alguém já recebe a mensagem e já transporta a voz. Tá? Então acho que há condições sim de você formar. Agora precisa formar o nosso mestre, entendeu? O nosso professor. E a cultura. E um diálogo grande, assim, é como se nós tivéssemos que fazer uma boa propaganda institucional para que os outros alunos convivam com uma pessoa normal que tem uma deficiência. Convivam bem, que não estabeleçam nenhum grau de preconceito com aquela criança. A deformação, às vezes, ela é visual, às vezes é auditiva, às vezes ela é motora, tá certo? Então você tem graus diferentes de deficiências e tem uma cultura de preconceito histórica em relação aos deficientes, que escondia os deficientes. Que você que era pai e mãe não queria levar o seu filho para ser exposto publicamente, porque o preconceito era muito grande. Isso ainda existe, mas eu acho que um bom trabalho institucional de divulgação, com um bom trabalho com os mestres, nós podemos dar um salto também, mas com essa dimensão, sabendo que existe um problema cultural grande e que a gente precisa alterar. E é um trabalho grande. Eu agradeço essa pergunta, porque eu tenho lidado demais com esse problema na nossa atividade, eu e o Chico Lopes, na nossa atividade parlamentar, porque política nós fazemos sem mandato também, mas na nossa atividade parlamentar nós trabalhamos muito com as pessoas que têm deficiência, e nós temos alguns parlamentares, inclusive, que têm o problema dentro da sua casa. Eu cito aqui o caso do Romário, ele tem uma filha que é Down. Eu cito o caso do senador Lindbergh, que é paraibano, mas é eleito pelo estado do Rio de Janeiro, que também tem uma filha com Down. O caso do governador do estado de Sergipe, que também tem um filho Down. Então, é um problema generalizado na sociedade. Agora, essas pessoas que têm mais posse
tem grandes possibilidades. Agora, no meio da população pobre é que nós temos um grande problema. A professora sabe que 10, 15 anos atrás, creche era a escolhida pessoa que gostasse de criança. Isso é um absurdo, né? Eu posso gostar de criança e ser um péssimo profissional dos conhecimentos técnicos, científicos das crianças. E eu fiz parte do Plano Nacional de Educação, sou responsável pela 1/3 fora de sala de aula e não fora do colégio. E sou responsável também pela questão de ajudar o piso salarial dos professores nesse sentido. Agora, qual é o problema? Se com a creche incorporado e vai até o 9º ano, essa visão, isso vai se apresentar logo aí. E logo aí a gente começa a tomar iniciativa de resolver esse problema. Porque se você pegar já no meio do caminho, pode até... Mas você não tem a quantidade de saber quanto que vai ter numa classe, porque eu fui professor 30 anos aqui do Justiniano de Serpa e tive aluno com um defeito visual. Ela se sente um peixe fora d'água. E os professores, a gente trata com muito zelo e carinho e não como profissionalismo. E eles não estão prestando disso, eles estão prestando realmente profissionalismo, porque a educação, antes de tudo, é relacionamento humano e social. E muito mais social do que humano em determinado momento, porque tem que entrar o profissionalismo. Portanto, eu acho que a preocupação que a professora coloca é justa. Geralmente não entra no debate, entra um bocado de coisa da educação, mas não entra essa questão, porque até nós mesmos profissionais não estamos preparados. Eu senti um choque absurdo. Eu digo, meu Deus, agora eu vou fazer o quê? Ou eu dou atenção em detrimento de 49, ou dos 49 termina engolindo um. Portanto, é um desafio ainda, embora tenha melhorado bastante, mas ainda é um desafio até para nós, os professores, de uma maneira geral. Precisa ter profissionais de qualidade e precisa pagar bem os profissionais, para depois não ter que bater nos profissionais. Não sai gente batendo de professor e isso não é positivo. Não ajuda nada a educação. Imagina que educação eu vou dar se eu começo a bater nos professores. Então, primeiro, uma gestão de respeito com os profissionais, que dialogue com os profissionais. E nós tomamos uma iniciativa no plano nacional que, por sorte, já conseguimos convencer a presidenta da República, que é de você destinar 50% do recurso do Fundo Social do Pré-Sal, que é um fundo trilionário. Basta dizer que o poço José de Anchieta, que começou a funcionar há uma semana, começou a funcionar com 100 mil barris de petróleo dia. E vai entrar o ano de 2013 produzindo 200 mil barris dia. Em 2 poços, nós vamos produzir quase 500 mil barris de petróleo dia, que é um poço na Bacia de Campos e um poço na Bacia do Espírito Santo. Então, uma riqueza extraordinária que vai para um fundo, e esse fundo tem um conjunto de prioridades. Quando passa de 10 prioridades é porque não tem mais prioridade. Então, o fundo estava e está até hoje assim. Então, nós estamos destinando, fizemos um projeto de lei, já foi aprovado na Comissão de Educação do Senado, está na Comissão de Assuntos Econômicos, deverá ser aprovado. E a presidenta, depois de um bom debate com a UNE, com a UBS, pressionando para chegar aos 10% do PIB para a educação. Ela dizendo que como é que ia chegar a 10% do PIB, porque você não pode botar isso só do ponto de vista imaginário. Você tem que ter o recurso concreto, de onde vem. Então ela disse que era preciso encontrar as fontes para poder falar em 10% do PIB. E o pessoal da UNE e da UBS, nós temos as fontes. É o Fundo Social do Pré-Sal e também destinar 50% dos royalties, no mínimo 50% dos royalties do petróleo e gás para a educação. E você faz isso no tempo. Vamos fazer isso durante 30 anos. Depois, se você melhorar de tal sorte a educação que não precise mais de 50%, desce para 40%, mas você estabelece essa meta. Eu imagino, Roselita, se não tivesse tido a emenda Calmon, que obrigou a destinar 18% dos recursos da União para a educação. E 25% dos recursos dos municípios também é destinado para a educação, obrigatoriamente. Se não tivesse essa obrigação, legal, como é que estaria a educação? Tá? Então, hoje a destinação de mais 50% dos royalties do petróleo e gás e 50% do Fundo Social do Pré-Sal, que é também petróleo e gás, tá? Digamos assim, nós vamos dar uma ajuda substantiva de recursos para a educação, para que a gente possa melhorar o salário dos professores
e quem sabe alcançar dois objetivos muito importantes.